Nessa aula, nós vamos falar sobre 3 características que todas as requests estão apresentando até o momento e a gente não falou muito sobre elas. Vocês perceberam que em todas as respostas, a gente sempre recebe um número e uma mensagem na primeira linha? Aquilo é o que a gente chama de código de resposta, ou mais conhecido como status code. Aquele número identifica exatamente qual foi o tipo de resposta enviado pelo servidor. E por que a gente tem essas categorizações? Porque as respostas, elas são tratadas diretamente pelo cliente, não só pelo conteúdo que vem no corpo, mas também por esse status code, para saber se foi com sucesso, se teve algum problema do lado do cliente ou se teve algum problema do lado do servidor. E é muito importante a gente definir exatamente um código de resposta correto no momento de construir a nossa API, porque o cliente usa esse código de status para poder fazer um melhor tratamento dos dados. Então, se você, por exemplo, gravou alguma coisa e deu um erro, você precisa retornar para o cliente o erro correto. Precisa retornar falando se o erro foi nos dados que foram enviados pelo cliente ou se o erro foi do lado do servidor. Não adianta você mandar um status que fala que deu tudo certo e no corpo colocar lá qual foi o erro que aconteceu. Porque para o cliente isso vai estar inconsistente. A mensagem de erro indica um erro e o status code indica que deu tudo certo. Então aprender quais são os status code e usar eles corretamente ajuda a manter a consistência e ajuda principalmente o lado do cliente. Usualmente, os status code eles estão organizados em classes. A classe é sempre o primeiro número. Os status code são sempre 3 números e a gente tem os status code começando em 2 quando indicam que deu tudo certo. A gente viu o 200 OK e o 201 created. São 2 status code que o servidor retorna falando deu tudo certo. No caso do 200, deu tudo certo como esperado. Não precisa tomar mais nenhuma ação. No máximo, olhe o corpo para pegar informações extras. Ou no 201 created, vai ser, olha, aquele post que você fez funcionou como esperado. Tá? Códigos iniciando em 3 indicam redirecionamento. Às vezes, um recurso precisa mudar de lugar. Então, você indica um erro que começa com 3, usualmente 301, 302, e indica onde você vai encontrar o recurso agora, através do cabeçalho location. Então, se eu tenho uma API que ela tinha produtos e agora eles mudaram o nome de produtos para products em inglês, ele vai retornar para você, na chamada de produtos, um status 300 ou 301, 302, indicando qual é o location novo, qual é o lugar onde vai estar esse recurso. E aí você segue isso e faz de novo a chamada nesse novo lugar e vai funcionar como esperado. Códigos iniciando em 4 ou 5 indicam erros. Códigos iniciando em 4 são erros de cliente. Então, o cliente está fazendo uma requisição de forma incorreta. Por exemplo, se a gente tem o erro 400, é alguma coisa que o cliente mandou errado. Alguma coisa na chamada está errada. Seja o corpo, seja um header, alguma coisa assim. 401 é quando a autorização não passa. Ele fala assim, olha, essa autorização que você mandou não é a esperada. Então, veja se o teu cabeçalho de autorização está ok. Tá? E o 404, um dos mais conhecidos, é para um recurso não encontrado. E isso é um erro de cliente, porque é o cliente que está tentando acessar alguma coisa que não existe. Tá? Então é muito importante. O cliente acessar alguma coisa que não existe é um erro de cliente, não é um erro de servidor. Por quê? Erros de servidores, que são os erros que começam com 5, eles sempre definem um erro de processamento do lado do servidor. Então é o servidor que não respondeu no tempo adequado, que é o erro 504, ou um servidor que está sobrecarregado, erro 503, ou até mesmo um erro interno do servidor, quando há um erro de codificação ou há um erro de recurso de infraestrutura do lado do servidor. Então, usando esses erros, a gente consegue tratar do lado do cliente exatamente o retorno que foi feito
da forma mais adequada. Se é um erro que começa com 400, o cliente tem que saber olhar e falar assim, olha, esse conteúdo está errado, ajuste. Ou se é um erro 500, o cliente vai falar, olha, tentei acessar lá e não funcionou. Você trata de forma diferente porque o seu código de status te informa o que está acontecendo. Então, para quem está desenvolvendo uma API é importante usar os status code correto, e para quem está trabalhando na implementação do cliente, interpretar corretamente os status code ajuda a entregar uma solução melhor na parte do front-end. Um outro header que a gente vê bastante, viu praticamente em todas as chamadas, é o authorization. Esse header ele é usado para informar para o servidor quem está acessando aquela informação. Ela serve como se fosse um crachá, se você quiser entrar num prédio, ou como um par de usuário e senha para você entrar num site. Só que o que é interessante é que esse header ele tem que ser informado em todas as chamadas que precisam ser restritas. Usualmente, nesse header, você vai colocar as informações de acesso de um cliente de forma criptografada. E esse criptografada ela pode ser de acordo com uma chave criptográfica que o cliente e o servidor compartilham, ou de forma que você tenha um hash de acesso, um hash que os dois sabem quais são os dados e sabem como interpretar esse hash. Tá? Muitas vezes, o jeito que esse authorization é interpretado e o jeito como ele é criado é combinado entre o cliente e o servidor. E o servidor mesmo informa ao cliente como criar esse valor. Existem até algumas APIs que entregam um endpoint GET para você obter um hash, para você obter um valor para autorização, e você vai usar o valor que ele retorna dali para frente sempre no header de autorização. Hoje em dia a gente tem um formato chamado JWT que tem sido muito usado para esse tipo de comunicação. Por que o JWT é bastante usado? Porque ele permite que você trafegue dados que conseguem ser validados de forma segura e, ao mesmo tempo, você consegue trafegar dados de forma simples. Você não tem uma dificuldade muito grande de criar a sua criptografia porque ela já está pré-definida. E você sabe quem tem as chaves, você sabe como criar, você sabe como validar os dados e é um formato comum. Se você procurar na internet por JWT ou entrar no site jwt.io, lá existe a definição do JWT e você pode até criar os seus tokens JWT, que são as expressões do JWT que a gente pode usar como cabeçalho de autenticação e autorização. E uma vez que você validou, uma vez que você criou, você pode usar nas suas aplicações ou até mesmo aprender como criar um, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. E o último cabeçalho que nós vamos falar agora é o cabeçalho de cookies. Esse cabeçalho ele é muito útil para você trafegar dados do cliente para o servidor e do servidor para o cliente, principalmente para poder manter uma sessão de uso. Então, se você está acessando o mesmo servidor de forma repetida, uma chamada atrás da outra, uma chamada atrás da outra, e você precisa manter alguns dados que precisam ser compartilhados entre cliente e servidor para fazer com que essa sequência de chamadas funcione corretamente, você pode usar o cabeçalho de cookies. Cookies são informações que ficam gravadas no cliente e que toda chamada que você faz ao servidor, você informa para o servidor obter. E o servidor também pode enviar cookies para o cliente sem que o cliente peça. E esses cookies usualmente são armazenados pelo cliente e depois enviados novamente para o servidor. Por quê? São informações que o servidor pode ter, por exemplo, para falar, olha, a sua identificação de sessão é esse número. E aí, todas as vezes que o cliente faz a chamada no servidor, ele passa essa identificação como um cookie. E, nessa identificação, o servidor fala, legal, eu sei que essa autorização é desse usuário e ele está mandando essa identificação de sessão. Então, ele está trabalhando nessa sequência de ações aqui dentro. Se a gente der uma olhada aqui, como é que a gente vai definir um cookie? A gente põe o nome e a gente vai sempre definir o nome do cookie igual e o valor do cookie. Por quê? O nome do cookie é como a gente vai acessar ele e o valor, que é o valor associado a esse nome. Então aqui eu estou falando
que a última visita foi nessa data. Estou falando que as preferências são no save e no log. E eu tenho um seed, que usualmente é o ID da sessão, em que eu estou passando um valor aqui. Tá? Se vocês derem uma olhada, a separação é por ponto e vírgula. E isso aqui vai como um header. Tá? Então o cookie ele funciona sempre começando do servidor para o cliente, e o cliente vai ficar sempre mandando novamente esses cookies para o servidor. E o servidor pode informar sempre novos cookies. Nesse modo, a gente consegue estabelecer dados que fazem com que uma conexão que ela deveria ser sem estado, que é HTTP, de uma forma que mantém o estado, mas sempre sem manter uma conexão consistente que demore muito tempo entre servidor e cliente.